Como consultor, eu já vi várias empresas com esse problema. Não saber como fazer uma análise de risco. Inclusive, quando eu sou chamado, geralmente é por esse motivo. Ou elas têm uma análise de risco que não funcionou, ou seja, não foi identificado corretamente o risco que se materializou, ou elas não sabem nada, nem por onde começar a executar uma análise de risco. Elas não sabem o que pode dar errado, ou só sabem parte do que pode dar errado. E isso influencia em muito a tomada de decisão, sendo que para pior. Porque faz com que você execute ações que não resolvem os problemas e muitas vezes criam novos elementos que geram novos problemas. E uma pesquisa da USP mostrou justamente isso, que 95% das grandes empresas do Brasil não possuem qualquer metodologia de gestão de riscos, e isso inclui a análise de riscos. Então, se você é um técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, ou mesmo um gerente de projetos ou gestor de qualquer sistema e executa uma análise de risco, ótimo! Você já está na frente dessas empresas. E o que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar a dar novas perspectivas na sua análise de riscos. Agora, se você não faz, não tem problema, porque você já tem a oportunidade de começar certo, justamente para não acontecer o que acontece em diversas organizações, como nesse caso de Duque de Caxias e tantos outros que vemos por aí quase todo dia, que as organizações simplesmente não conseguem controlar os seus riscos e os seus riscos se materializam, causando grandes perdas. Então, se você é preocupado com esse tipo de dano, com esse tipo de perda na sua organização, então você está no lugar certo, porque eu vou te mostrar uma metodologia simples e eficaz para você mapear detalhadamente os seus riscos. E veja como não ter uma metodologia gera problemas para você. E olha só, uma pesquisa da Dupont mostra que somente 27% das causas não são evitáveis, ou seja, são de causas desconhecidas ou naturais. Como consequência disso, 73% das perdas são evitáveis. E os principais erros que eu vejo por aí acontecendo é: o réu também é o juiz. O que acontece é que a própria pessoa que faz o projeto ou que gerencia o processo faz análise de risco. E nesse caso, dificilmente ela vai se condenar. Ou seja, ela vai identificar riscos óbvios, riscos superficiais. Esse é um sério problema e é muito comum na maioria dos projetos. O segundo ponto é o repasse. Ou seja, ela fez uma análise superficial de riscos e, como plano B, passou para outra pessoa a fazer a análise. Já é um começo, é melhor do que nada. Porém, essa outra pessoa também vai ter uma visão superficial do problema. Ou seja, ela não vai conseguir se aprofundar na análise de risco. O terceiro ponto é a pressa. Ou seja, fazer uma análise de risco com pressa é tão ruim quanto não fazer, porque provavelmente você não vai ter uma tranquilidade mental para se mapear todos os pontos necessários. Então, aqui são os 3 principais erros de uma análise de risco. Mas daí você fala: Daniel, então como que eu vou fazer uma boa análise de risco? Então vamos para o próximo passo, que é o RASOP. RASOP é uma técnica que a gente vai ver mais a seguir. Ela é sistemática e sistêmica, justamente para você chegar naturalmente nas suas causas e nos seus efeitos, o que vão te mostrar os seus cenários acidentais e você vai conseguir mapear os seus riscos tranquilamente. RASOP vem aí de Hazard and Operability Analysis. Tem a tradução de análise de operabilidade e perigo. Como eu falei, você vai ter uma visão sistêmica do seu sistema. E você vai ter uma visão multidisciplinar, porque você vai conseguir trabalhar com várias pessoas de várias funções. Ou seja, você vai ter diversos pontos de visão diferentes.
Como foi o caso de um cliente meu que queria fazer uma readequação do parque de GLP dele porque a seguradora pediu. Pois bem, seus engenheiros e projetistas arregaçaram as mangas e foram fazer o projeto. O projeto no final estava estimado em 3 milhões para justamente eliminar esse problema. Inicialmente não era para eu fazer essa análise, porque eu estava focado em outro escopo, naquela mesma área. Só que daí as pessoas se conversaram no corredor e o dono desse projeto quis aplicar o RASOP nesse projeto de readequação. Pois bem, o resultado final é que o próprio projeto era perigoso. Ou seja, o próprio projeto incluía mais perigos no sistema, porque ele estava numa região íngreme, chuvosa e os trabalhadores na construção do seu projeto poderiam vir a óbito com um risco altíssimo disso acontecendo. Ou seja, a recomendação final foi a mudança total da filosofia do projeto. E ainda com economia desse dinheiro. Ou seja, ia ser um dinheiro jogado fora, não ia resolver o problema, ia gerar mais problemas. Eu gosto desse caso porque é um caso clássico do uso do RASOP em um processo que não é um processo, é um sistema, é uma construção civil e que mostrou rapidamente, em menos de 2 horas de RASOP, de sessão de RASOP, a gente viu que o projeto não ia cumprir a sua intenção. E o interessante é que o RASOP serve para qualquer sistema, seja ele civil, elétrico, hidráulico, pode ser de software, de aplicativos, pode ser social ou ambiental. É claro que é muito mais comum na indústria química e petroquímica, porque foi lá que essa técnica nasceu, mas ela pode ser expandida para qualquer sistema. Você, seguindo os passos que eu vou te mostrar, você consegue fazer uma análise de risco simples, sistemática e sistêmica com tranquilidade, que é o mais importante. Você não vai estressar você e o seu time. Então vamos lá? Como eu já falei, nós vamos precisar aí ter uma visão sistêmica. Para isso, nós vamos utilizar de pessoas de diferentes áreas, de preferência quem projetou, quem vai montar, quem vai operar e quem vai cuidar do nosso sistema. E essas pessoas vão fazer parte da sua reunião de RASOP. Além disso, você vai precisar da planilha de RASOP. Essa aqui é uma planilha bem simples, bem simplificada, para que qualquer pessoa consiga aplicar rapidamente. Eu vou explicar essa planilha no decorrer dessa aula. Bem, esse é o fluxograma de decisão de aplicação do RASOP. Como vocês podem ver, tem vários passos. Eu vou resumir eles de uma forma bem simples, de uma forma introdutória, senão a gente ficaria muito tempo aqui. Mais para frente, em outras aulas, a gente vai ver isso com mais detalhe, cada um desses pontos aqui e como se aprofundar em cada um deles. Ok? Olha só, o primeiro passo dos 7 passos de um RASOP bem feito é definir o seu sistema. Ou seja, através de 5W2H, 6W3H, Canvas, planos de negócios, especificações, fluxogramas, protótipos, memoriais, enfim, toda documentação é bem-vinda nesse ponto, justamente para tirar dúvidas dessa equipe multidisciplinar. O segundo passo é identificar a intenção dele existir. Esse é um passo muito importante porque vai ser o seu norte durante o processo de análise. Porque tudo que fizer com que o seu sistema fuja dessa intenção, pode ser um risco. Como assim? Olha, por exemplo, o copo que eu acabei de mostrar. Qual que é a intenção dele existir? Conter o líquido, correto? Pois bem, qualquer coisa que faça ele não conter o líquido é um desvio. E a gente vai ver nos próximos slides. Um outro exemplo é uma homepage. Qual que é a intenção dela existir? Receber os visitantes, correto? Pois bem, qualquer coisa que faça com que ela não receba os visitantes é um desvio.
Então agora você já definiu o seu sistema, limitou o seu sistema e sabe claramente por que ele existe. Vamos ver agora o próximo passo, que é levantar quais os parâmetros importantes para que ele cumpra essa intenção. Ou seja, pode ser temperatura, pode ser pressão, volume, velocidade, fluxo, quantidade de dados. Não importa o que passa pelo processo. Mas se você controla já no projeto, significa que ele é importante e provavelmente é um parâmetro a ser controlado. Quarto passo, levante como esses parâmetros mudam. Para cima, para baixo, para menos, diferente, misturado com outra coisa. Esgote todas as possibilidades dessas combinações. Ou seja, você combina um parâmetro com um desvio. Esgote todas as possibilidades dessas combinações, ou seja, maior volume, menor volume, sem volume, com um volume de outra coisa, enfim, faça um brainstorming dessas combinações. O quinto ponto é: levante as causas dessas mudanças, ou seja, o que leva a esse desvio. Pegue um desvio por vez, de preferência começando por aquele que a equipe ache o mais problemático. E faça um brainstorm esgotando todas as causas que leve a esse desvio. Por exemplo, menor fluxo de caixa do que o normal. Eu tenho uma empresa lá e ela tem um fluxo de caixa. Por exemplo, causas para que ela tenha um menor fluxo: gastos excessivos, falta de receita, falha no registro de contas. Ou seja, esgote sempre todas as possibilidades e considere mesmo que for improvável, porque é melhor estar registrado e todo mundo saber que vocês pensaram nisso do que ninguém saber. E daí, numa próxima análise desse documento, vai ser levantada a pergunta: ué, mas ninguém pensou nisso? Então, registre, ok? Próximo passo: levantar todos os possíveis efeitos desses desvios. Ou seja, pegue uma sequência desvio mais causa e pergunte para o time qual é o efeito, consequência ou problema de se ter um menor fluxo de caixa devido aos gastos excessivos. Veja que a combinação dessa pergunta é muito importante, porque vai fazer o direcionamento do time. Da mesma forma, liste todos os efeitos possíveis até esgotar a imaginação do pessoal. Seguindo o exemplo do fluxo de caixa, você pode ter aí necessidade de adquirir um empréstimo, de demitir pessoal, de venda de ativos. E finalmente, o sétimo e último passo: recomende as melhorias. Você pode ter aí detecção de desvios, prevenção de causas ou proteção de efeitos. Por exemplo, eu posso ter implementação de KPIs financeiros, eu posso colocar aprovação de gastos por alçada, eu posso ter o resgate de aplicações financeiras. No exemplo do copo, qual que é a intenção do copo? Conter o líquido. Quais os parâmetros eu controlo no copo? Volume de líquido, espessura do copo, altura do copo, temperatura do líquido e do copo. Então a gente pega um parâmetro e vê como ele desvia. No caso aí eu vou pegar o volume, como ele desvia: maior volume, menor volume, sem volume. Ok? Vamos pegar um desvio, maior volume no caso. Quais as causas desse desvio? Falha humana colocando o líquido em excesso, por exemplo. Quais os efeitos desse desvio? Devido a essa causa, ou seja, maior volume devido à falha humana no preenchimento. Você vai ter aí perda do líquido, insatisfação do cliente, danos à roupa do cliente, desmotivação do garçom que está colocando esse líquido, e assim vai. Focado em um desvio por vez e analisando todo o sistema. Agora, como lição de casa, pegue um sistema qualquer. Pode ser um bem simples, algo que está do seu lado agora, e siga esses passos.
Ok? Então eu te vejo agora na próxima aula. Eu espero que essa aula, essa super aula, faça com que fique muito mais fácil você mapear os riscos. Então te vejo no próximo vídeo, onde eu vou falar como executar uma reunião eficiente. Então agora deixe seu comentário aqui embaixo com suas dúvidas, dizendo o que achou dessa aula. Até mais!